respondesse palavra, eis que todos são vaidades, as suas obras não são coisa alguma, as suas imagens de fundição são vento de nada. Pode sentar, amados. Aleluia. Nesse salmo, amados, Deus falando com Isaías para o povo de Israel, descendentes de Abraão. Hoje foi falado aqui sobre Abraão. Hoje foi falado aqui sobre a fé que esses homens tiveram, arrolados no capítulo 11 de Hebreus, que fala sobre os heróis da fé, aqueles que pela fé, confiando no futuro, mesmo não vendo, confiaram no Senhor. Tem muitas coisas que nós não podemos ver, mas a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a certeza das coisas que se esperam. Esse é fé. Fé é crer naquilo que não se vê, porque quando se vê, então isso não é fé. Por isso o justo viverá pela sua fé. E ninguém pode agradar a Deus sem fé. A fé, ela nos leva a lugares mais altos, a compreender a complexidade de tudo que acontece à nossa volta, mesmo não entendemos, discernirmos. Discernir o quê? Que é a vontade de Deus, permissão para que algumas coisas que acontecem na nossa vida se transformem em fortalecimento, em crescimento da fé. Foi cantado um hino maravilhoso aqui sobre a fé de um homem que tinha tudo na sua vida e, desafiado Deus por Satanás, foi permitido que ele, para provar a fidelidade daquele homem, tocasse em tudo que ele tinha e tirasse dele. Mas a sua fé inabalável em Deus, mesmo diante de tantas aflições e angústias de alma, mesmo de tanto sofrimento injustificável diante dos olhos dos homens, ele manteve a sua fidelidade, compreendendo que tudo era de Deus, que ele não veio com nada para este mundo, nem com roupa ele veio. E Deus deu tudo para ele, mas o mesmo Deus que Deus tomou. Mas ele disse, mas bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. E por causa disso, ele honrou o nome de Deus com a sua fé. Ele honrou aquele que o criou. E por isso ele foi recompensado duplamente no final do seu sofrimento. Ele pôde mostrar ao mundo que esse Deus que nós cremos é maior do que nós imaginamos. É maior do que todas as coisas, é maior do que todos os sofrimentos, é maior do que todos os problemas. Deus é maior, sempre será. E muitas vezes, amados, nós gastamos tanto tempo com coisas tão pequenas. Nós nos preocupamos e nos achamos tão violados em nossas vidas por coisas tão banais que nós não devíamos dar ouvido, porque o capítulo de Hebreus 12 diz, olhando para Jesus, não é olhando para os problemas, não é olhando para as pessoas, não é olhando para as diferenças, não é olhar para os problemas, para as dificuldades, não é olhar para o mal ou para o bem, é olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Esse é o motivo da vitória do crente que olha para Jesus. Ele segue em frente, enfrentando as barreiras, ele andando sobre as águas revoltas, a ventania, os furacões vêm sobre a vida dele, mas ele confia no Senhor, porque está edificado sobre a rocha. O vento bate, pode até envergá-lo, mas não vai derrubá-lo, porque o Senhor é a rocha que sustenta a sua raiz. Aleluia. Eu estava olhando esta passagem e ele começa dizendo, calai-vos perante mim, ilhas.
Nós estamos morando numa ilha. Calai-vos perante mim, povos, renovai as forças e chegai-vos, e então falai. Cheguemos-nos juntos ao juízo. Quem suscitou do Oriente o justo e o chamou para perto de si? Quem deu às nações a sua face? A sua espada como pó e como pragana arrebata do vento o seu arco. Quem operou isso? Chamando as gerações desde o princípio, eu, o Senhor, o primeiro, e com os últimos, eu mesmo. As ilhas viram e temeram, e os confins da terra temeram, e aproximaram-se e vieram. Um ao outro ajudou ao seu companheiro e disse: esforça-te. Meus amados, na verdade, muitas vezes nós ficamos confiando em pessoas, em possibilidades, em segurança financeira, e achamos que isso nos dará paz, tranquilidade e felicidade, quando na verdade todos os que buscam ficar ricos, diz a Bíblia, acumulam para si muitas aflições. Mas aquele que confia no Senhor, enquanto ele descansa, o Senhor trabalha por ele. Aleluia! Aleluia! A Bíblia diz que aquele que olha para o Senhor e confia na sua grandeza, na sua fidelidade, não se preocupa com os reveses da vida, porque os reveses, eles vêm para testar a nossa perseverança e segurança e confiança naquele que é todo poderoso, para tirar de nós a segurança em nós mesmos e colocar a nossa confiança em Deus, que tudo vê, que tudo sabe, e sabe realmente tudo que você e eu precisamos. E Ele promete categoricamente em Mateus 6,33, se nós obedecermos a sua palavra, dando primeiro lugar ao reino de Deus e a sua justiça em nossa vida, que Ele promete que tudo que você precisar neste mundo, Ele vai acrescentar. Aleluia! Aleluia! Não existe pessoa mais feliz, mais tranquila, mais sossegada como o crente que obedece à palavra de Deus, porque a obediência é sinônimo de bênção. Toda vez que você obedece, a bênção chegará. Toda vez que você coloca a palavra de Deus e o reino de Deus, a justiça de Deus em primeiro lugar na sua vida, todas as outras coisas se tornam simples e fáceis para você. Você cria coragem, você cria audácia, você tem confiança, você pisa com o pé firme, seguro, sabendo que Ele te protegerá. Esses dias eu estava olhando uma filmagem de uma reportagem de um jovem que ele sobe em prédios altíssimos e ele anda sobre aquelas coisas como se fosse normal, e eu falei, meu Deus, eu não dava 2 passos, eu estava despencando, mas ele tem tanta segurança, que ele não tem medo do vento, não tem medo da altura, não tem medo do estreito que é aquele caminho. Então eu me lembrei que aquele que confia no Senhor é da mesma forma. Ele caminha neste mundo, amados, como se fosse numa corda bamba, desafiado a equilibrar-se. E aí o equilíbrio do crente é a fé. Porque aquele jovem, ele confia que ele não vai acontecer nada. Ele crê que ele vai poder andar em cima daquilo, e a sua fé natural nele mesmo, ele vai e caminha, e desafia a altura, desafia
aqueles ventos que tem lá no alto, e nenhum daquilo aflige a ele a ponto de deixá-lo apavorado. Mas a gente, quando está na altura, às vezes tem medo. Tem pessoas que quando sobe em elevador fecha o olho e fica esperando terminar, e quando fala parou, às vezes está no primeiro andar ainda, mas pensou que estava lá em cima, por tanto medo que tem de altura, porque é uma coisa que pode acontecer com as pessoas. Mas quando nós, amados, estamos no rumo desta vida, muitas coisas acontecem para nos amedrontar, para nos fazer parar, e para nos fazer desistir, desanimar e voltar para trás. Mas aqueles que confiam no Senhor, a Bíblia diz, são como os montes de Sião, que eles não se abalam, mas permanecem para sempre. Sabe quais são as pessoas mais ricas da terra? Mais ricas da terra. Não é os grandes nomes que aparecem, vez ou outra. Bill Gates, outros mais. Alguns, eles vão descendo, vai subindo e vai descendo. Uma hora é um, outra hora é outro nome que é mais rico, mais poderoso. O crente que mora numa choupana, numa casa de chão batido, que crê no Senhor, ele é o mais rico da terra. E tem até uma história do São João, o irmão João. Ele era um morador de uma fazenda. Ele trabalhava humilde para o seu Senhor. Fazendeiro, muito bom, um homem muito bom. Ele gostava e gostou muito do seu João. O seu João era um crente fiel. Era um crente que sempre estava apoiando e gostava também do seu patrão. E um dia Deus deu um sonho para o seu João. João, o homem mais rico da cidade, vai morrer. E ele ficou apavorado. Ele correu para o patrão e disse: patrão, por favor, faça exames médicos, porque Deus disse que o homem mais rico dessa cidade vai morrer, e o senhor é o homem mais rico. Por favor, chama os médicos, manda examinar o senhor. E aquele homem ficou meio assustado e foi para o médico, fez toda uma bateria de exames e voltou, olhou para a cara do seu João e disse: seu João, esse sonho seu aí foi de barriga cheia, porque eu estou muito bem. Todos os exames que eu fiz, deu tudo certinho, seu João. Mas Deus disse que vai morrer a semana que vem. E o senhor tem que se cuidar, cuidado. Eu gostaria que o senhor não... Eu amo muito o senhor, eu não quero que o senhor morra, não. E uma semana depois, o seu João morreu. Para Deus, amados. Para Deus. Ele enxerga o rico de maneira diferente do que nós enxergamos. O temente a Deus, o fiel a Deus, o obediente à sua palavra, é a pessoa mais rica. Deus tinha dado riquezas a Jó. Muita riqueza. Filhos, gados, empregados. Aí Deus permitiu que acontecesse isso para que Jó entendesse, ou que ele mostrasse ao diabo, que realmente era a maior riqueza de Jó. Não eram os bens materiais, não era tudo aquilo que Deus tinha dado a ele. Ele era o administrador daquilo tudo, mas não era, ele não se julgava dono daquilo. Tanto é que a Bíblia diz que, preocupado que os filhos não seguiam o mesmo caminho dele, mas faziam festas, faziam muitas coisas, e Deus, ele com medo de pecarem contra Deus, a Bíblia diz que Jó oferecia sacrifícios a Deus para os filhos dele, pelos pecados que os filhos dele podiam cometer. Jó, temendo a Deus, oferecia sacrifícios. E ele diz no final que aquilo que ele mais temia aconteceu. O que ele mais temia aconteceu. Aconteceu que ele foi... Acabaram tudo, mataram todos os seus animais, suas terras. Ele dizia: Deus me deu, Deus me tirou, bendito seja o nome do Senhor. Mas um dia chegou uma notícia muito triste: Jó, seus filhos foram mortos. E ele ficou
muito afetado. E ele chorou, mas ele disse: Deus me deu, Deus me tirou, bendito seja o nome do Senhor. Aí quando Deus falou: está vendo, Satanás, mesmo tirando os filhos dele, ele não blasfemou contra mim. Mas aí ele é rico ainda, né? Ele tem saúde agora, tem saúde. Então é lógico, com saúde ele recomeça tudo de novo. Aí Deus falou: ok, pode tocar na carne dele, mas não toque na sua vida. Amados, não importa o que Satanás intente fazer com você e comigo, ele tem os limites de Deus. Aleluia. Aleluia. Assim como o mar, que você observa aquelas ondas vindo e voltando, vindo e voltando, e dali não passa, porque Deus fala lá em Jó: quem colocou os limites na água do mar diz: até aqui você vem, daqui você volta. E a água, milhares e milhares de anos obedecendo a ordem de Deus, vem e volta, vem e volta. De vez em quando dá um tsunami, de vez em quando dá uma... Mas isso aí é questão de ocorrência, que não é regular, não é normal. Quando tem um terremoto, como houve aqui no Japão. Mas a água foi, invadiu a cidade, fez estrago, mas depois ela foi para onde? Para o lugar que Deus disse: volta para o seu lugar. É aqui que eu coloquei teu limite. Você ultrapassou isso aqui por causa de uma catástrofe natural, mas você vai voltar para o seu lugar. Quando Deus determina, as coisas obedecem. E Jesus, a nossa garantia, amados, sabe qual a tua e a minha garantia? É que Jesus falou: os céus passarão, a terra também, mas a minha palavra não passará. Aleluia! E uma coisa que Deus prometeu a Noé é que nunca mais destruiria a terra com água. Então fica tranquilo, que afogado nós não vamos morrer não. Só se for lá para a praia brincar lá nas pedras. Perigoso. Mas o mar nunca mais vai invadir o mundo, as águas da chuva, dos rios, nunca mais. Mas infelizmente, o que nós vemos acontecer nesses dias é que muitas pessoas estão perdendo a sua fé, deixando de acreditar no poder que Deus tem, no controle da natureza, no controle de todas as coisas. Deus tem mostrado para essa igreja quantas vezes nós já tivemos que pedir a Deus com anúncio de furacão, com anúncio de chuvas, e nós orarmos a Deus porque tínhamos que fazer batismo, tínhamos que fazer eventos no rio, e nós chegamos no rio sozinhos, porque o japonês nenhum veio, porque estava esperando uma grande chuva, uma grande enchente, e nós ficamos ali, e Deus segurou a chuva, segurou o vento, e não aconteceu nada. Milagre do Senhor. A gente estava em Tóquio, na casa de um jogador do Tóquio Futebol Clube, e ele é um crente de Jesus, e a gente foi fazer um culto ali na varanda do apartamento onde ele vive. Estávamos ali tocando violão e cantando ao Senhor, e eles ali junto, a família, a esposa, e de repente começa a chover. Começou a chover, e aí ele ficou triste. Ele falou: que pena, agora vamos ter que entrar ali, lá dentro é pequeno, vai ficar muito apertado. Eu falei: irmãos, espera aí um pouquinho, nós estamos aqui adorando a Deus, esse Deus que manda a chuva, é necessária essa chuva, mas nós estamos aqui louvando a Ele. Vamos orar agora e pedir para Deus tirar a chuva daqui de cima de nós. E oramos ao Senhor, amados, e de repente ele começou a glorificar e falar em línguas, e começou a se alegrar, porque formou um arco em volta. A chuva, a gente via a chuva caindo, mas aonde ele estava seco. E ele ficou tão admirado, glorificado, ele rodava tão feliz, e eu falei: irmão, esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que nós glorificamos, esse é o Deus que nós prestamos culto. Ele tem poder sobre a natureza e todas as coisas. Ele ficou tão feliz. Você nunca tinha visto isso na minha vida? Mas isso é Deus que faz. Ele é poderoso. Nós somos os seus servos, e
Ele atende a oração dos seus servos, quando o propósito da oração é o propósito para adorar o nome dEle, aleluia. Ele abriu o mar vermelho, ele segurou o rio Jordão. Ele não pode dar uma nuvenzinha para lá e para cá e deixar a gente no claro, no sol aqui. Ficou claro, o céu ficou azul onde a gente estava. E nós louvamos a Deus com toda a força da nossa alma, porque Ele é Deus. Ele é todo poderoso. Está acontecendo muitas tragédias no mundo. Está acontecendo com muita força. O inimigo atacando as famílias, atacando as crianças, atacando os jovens. Eles estão empurrando uma ditadura de ideologia de gênero de uma forma tão brutal e tão tremenda e diabólica. Mas, irmãos amados, graças a Deus, aleluia, os nossos filhos estão vacinados. A palavra de Deus está com eles. O antivírus dessas coisas está na mente deles e no coração. E quando as coisas vierem, essas ideias, a palavra de Deus vai como um antivírus expulsar de dentro do coração deles essas ideias. É por isso que eu sempre falo, não deixe de orar com seus filhos, não deixe de ler a Bíblia com eles, não deixe de falar de Jesus para eles. Esse dia eu entrei com uma criança ali na sala. Foi meio assustado, porque do jeito que a irmã falou, parecia que ele ia levar uma bronca. Eu chamei ele para vir, segurei a mão dele e ele chegou lá dentro. Eu falei, como é que você está? Está bem? Então como é que está na escola? E comecei a perguntar dos amiguinhos, comecei a perguntar se tinha perseguição, se ele estava sofrendo. Ele falou algumas coisas e disse, agora nem tanto, está melhorando. Eu falei, quando acontece, o que você faz? Eu falo para a professora. E o que a professora faz? Fala que vai falar com a mãe dele. Eu falei, então, mas você confia em Jesus? Confia. Então fala para esse seu amiguinho que Jesus nos ensina que não pode brigar, que a gente tem que ser amigo, que a gente tem que brincar junto, tem que se respeitar. Fala que Jesus é bom, que Jesus foi menino também, e que Jesus não batia em ninguém, que Jesus não brigava, e que Ele não quer que a gente brigue, que Ele gosta da gente. Ele ficava balançando a cabeça. E no final eu fiz uma oração com ele, e ele orou comigo, e eu falei para ele, eu quero ser seu amigo, viu? Fica tranquilo que não vai acontecer nada, porque Jesus está com você, tá bom? E ele ficou feliz, ficou tranquilo, né? Eu falei, agora vai falar para a tia lá que não aconteceu nada com você. O cajado não bateu na sua cabeça, vai lá. E ele saiu correndo da sala, feliz, alegre, né? Mas ele é meio tímido, ele não gosta de falar muito. Mas, meus amados, isso é que as nossas crianças têm que ter em mente. Jesus é o Senhor da vida deles. Nós temos orado a Deus, para Deus não permitir que a mente dessas crianças sejam invadidas por essas ideologias malignas, diabólicas desses últimos tempos. Nunca a família foi tão atacada como agora. Nunca houve tanta confusão como agora. E interessante que nos países da Europa, eu coloquei até no Face para os irmãos verem, a ideologia está tão impregnada que uma criança não quis assistir uma aula de zoofilia, de homossexualismo, que ele sabia que ia passar vários filmezinhos sobre isso, sexo com animais, sexo com incesto, sexo com adultos, pedofilia. Ela não quis ir, não foi. A polícia foi e prendeu a família, prendeu o pai e a mãe, na Alemanha. Em outro estado, em outro país da Europa, eu estou esquecendo agora, acho que é Suécia. Assim que foi liberada essa ideologia de gênero, aumentou em 1000% caso de crianças com depressão, confusas, não sabem mais o que são. Elas são ensinadas que você é o que você quiser ser. Se um dia você quiser acordar e dizer, eu sou um cachorro, você vai ser um cachorro.
Mas se um dia você quiser, eu não quero mais ser cachorro, agora eu quero ser cavalo, você pode ser cavalo. Só que você está nesse corpo aí, mas você não é isso aí é só o corpo. Isso, amados, vai totalmente contra os ensinamentos e a palavra de Deus estabeleceu lei e regras para a natureza. Mas para eles, que estão com a sua mente totalmente dominados por essas ideologias, acabam aceitando e acabam achando que é verdade, é normal. Uma família na Europa, são 5 pessoas na família, 4 homens e uma mulher. Os 4 homens são marido dela, convivem juntos, mas não tem sexo com ela, porque são também homossexuais. Aí ela queria um filho. Eles falaram assim: eu não vou fazer com você o filho. Ninguém quis. Ela contratou um 5º homem para fazer o filho dela. Agora ela está grávida, e quando a criança nascer, os 5 vão ser pai. E a criança vai ser criada dentro dessa família. E ela vai ficar confusa. Eu tenho 5 pais. Então, amados, é isso que está fazendo e acontecendo agora. Agora, nós, como crentes em Jesus, sabemos de uma coisa. Antigamente, essas coisas eram, essas pessoas que se declaravam homossexuais eram perseguidas. Depois chegou um tempo que elas começaram a ser toleradas. Agora elas são aceitas. E agora estão impondo a condição delas para que todos sejam iguais. Então alguém disse: antigamente era perseguido, depois foi tolerado, agora está sendo aceito, eu vou embora antes que seja obrigado a ser. E agora estão querendo obrigar que todo mundo seja igual e que a família não tenha o direito aos seus filhos. E essa doutrinação já está no Brasil e na boa parte do mundo. Os seus pais não são seu dono. Você tem que servir ao Estado. O Estado que vai dar toda a condição para você. Não se preocupe se seus pais não aceitarem isso. Você sai da casa deles, nós vamos dar todo o respaldo para você. Por quê? Porque isso é um projeto, uma agenda mundial que começou desde 1930. Primeiro com o feminismo. Tentaram destruir a família, não conseguiram destruir da forma como eles queriam, tornando os direitos das mulheres iguais. Mas continuou a família sendo e prosseguindo. Aí então eles disseram: temos que atingir as crianças, temos que começar por elas, porque se a gente idealizar elas desde crianças, doutriná-las, elas vão fazer aquilo que a gente quer. E eles estão conseguindo. Tem uma geração aí que está sendo destruída, se autodestruindo. Eles não sabem nem quem são mais. Você vê cada moça, cada jovem linda, mas que se considera homem. Diz: eu sou um homem no corpo de uma mulher. Ok. Mas está chegando o dia em que todas essas coisas vão acabar. Não agora, porque quando a igreja sair da terra, isso vai aumentar muitas vezes mais, ao ponto de ser uma família normal vai ser totalmente errado, totalmente o contrário, ao ponto de, se você quiser fazer as coisas do jeito que você aprendeu, com a justiça, com verdade, você vai ser uma pessoa contrária à humanidade. E é por isso que muitos vão ser perseguidos e mortos, como a Bíblia diz, vão ser torturados, vão ser presos. É o filho entregando o pai, pai entregando o filho, e a família se desagregando totalmente, que é esse projeto que está no mundo. E o anticristo, ele vai chegar e vai ampliar isso que você está vendo agora. A irmã Lia estava falando ontem aqui que esteve no Brasil e ela ficou assustada de ver a falta de respeito em praças públicas, em shoppings, de pessoas do mesmo sexo se beijando, se acariciando,
sem ninguém poder falar nada, tipo, se falar vai preso. Isso aí vai aumentar muito, muito mais. Sodoma e Gomorra, quando os anjos foram lá avisar Jó para sair, os anjos do Senhor foram procurados pelos homens da cidade para serem abusados. Eles queriam abusar dos anjos. E os anjos cegou aqueles homens. Jó chegou a oferecer as 2 filhas dele virgem para eles, para que não acontecesse aquilo. Ló. E quando Ló ofereceu, ele disse: não quero não, a gente não quer essas coisas não, a gente quer esses estrangeiros que chegaram. Os anjos teve que cegá-los, e eles ficaram rodando em volta da casa de Ló, tentando abrir a porta, e não conseguiram. E os anjos avisaram a Ló: vamos sair daqui depressa, porque o fogo está chegando, Deus vai destruir esse povo, esta cidade, não vai sobrar nada, fogo e enxofre vai cair dos céus. Amados, brevemente, esse povo vai experimentar a ira de Deus sobre aqueles que o desafiam. E eles vão ver, e eles zombaram de Deus, rejeitaram a verdade da palavra de Deus. Ele vai retirar a sua igreja, e por isso que nós temos que estar preparados. Por isso nós estamos nos encher do Espírito, para estarmos prontos, porque a qualquer momento vai haver um desaparecimento. Aí a raiva deles vai aumentar mais ainda. A raiva deles vai aumentar. E se o crente que ficou aqui estiver aqui, eles vão dizer: culpado é vocês, vocês que estão com essa história falando aí todo o tempo do arrebatamento, esse negócio de ir embora, sumir gente, e aconteceu agora, quantos desastres no mundo aconteceu por causa de vocês. E aí a perseguição vai começar. O desespero, o pavor e a angústia vai tomar conta das pessoas. Os desastres naturais vão aumentar de uma forma nunca vista, como nós já estamos começando a assistir, hein? Os furacões, que são que passou agora o Irma, né? Vem os outros. Agora lá na Europa está tendo 3 furacões também, que já estão na categoria 3, 185 km por hora. Indo na Europa e varrendo. Na Califórnia pegando fogo, já mais de 5.000 casas foram queimadas e muitas pessoas já morreram. Alguma coisa está nos avisando: Deus, olha, vocês não durmam, vocês não cochilem espiritualmente. Eu estou mostrando para vocês. Ninguém vai poder dizer: eu não estava preparado, não sabia. Parece que isso é normal. Nunca foi assim. Sempre aconteceu desastre, sempre teve terremoto, sempre teve guerras, mas nunca como agora, nunca como está acontecendo agora. Mas agora, amados, para aqueles que obedecem a palavra de Deus, para aqueles que amam a Jesus Cristo, para aqueles que amam a sua vinda, é tempo de regozijo. Jesus disse: quando estas coisas começarem a acontecer, olha só, preste bem atenção, quando estas coisas começarem a acontecer, levanta as vossas mãos para os céus, porque a vossa redenção está próxima. Aleluia! Aleluia. Quando Ló foi arrancado de Sodoma e Gomorra, amados, a Bíblia diz lá que ele afligia todos os dias a sua alma, vendo aquela podridão de pecado, e ele todo dia afligia a sua alma, mas não podia fazer nada. Assim estamos nós, afligindo. Tem feito mal para minhas notícias, mas eu preciso ver de vez em quando alguma coisa. Tenho evitado de ver mais coisas. Eu tenho deletado muita coisa, ocultado muita coisa do meu Face, que eu não quero ver, não quero ler, mas tem coisas que eu quero ler para me informar. E eu tenho postado algumas coisas que servem de orientação para os irmãos, para que eles não estejam preparados para o que está para acontecer. E eu quero que Deus use a mim, a você e a todos nós, que ainda temos acesso às redes sociais. Porque lá no Brasil o presidente já está pensando em começar a cortar isso, porque ele está vendo que influencia muito as pessoas.
enquanto nós podemos, vamos divulgar a palavra de Deus. Vamos divulgar, amados, aleluia, as coisas de Deus. Vamos falar que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo liberta, que Jesus Cristo cura, que Jesus leva para o céu. Vamos começar a falar das coisas de Deus. E vamos esquecer um pouco dessas coisas malignas. E vamos apresentar as boas novas. Vamos apresentar a boa notícia. Que notícia ruim está toda hora, mas notícia boa está difícil. Até agora eu estou falando a vocês uma observação e uma exortação com relação ao que está acontecendo. Mas para nós, para você e eu que cremos no Senhor e temos temor a Deus, a nossa palavra é Maranata, que significa o quê? Mais uma vez, Maranata, o que significa? Oh, glória a Deus, ora vem Senhor Jesus. Tem um hino que nós cantávamos antigamente que diz assim: brevemente vai sair uma notícia de um povo que desapareceu. Era um povo muito humilde, que aqui muito sofreu. Esse povo era o povo de Deus. Aleluia! Aleluia. Vai desaparecer. Os noticiários vão ficar totalmente, os break news vão explodir nas televisões do mundo. E aquela coisa da Globo, né, que vinha que a gente ficava até assustado, né? Quando vieram da coisa da guerra e tudo mais. Vai aparecer todo minuto falando e mostrando lugares e mais lugares onde mães desesperadas buscando seus bebês, seus filhos que desapareceram, as maternidades, as crianças desaparecem todas, e os lugares mais, as estradas com acidentes, porque carros sem motoristas vão bater um no outro, aviões sem pilotos vão cair e os passageiros todos vão morrer, coisas do mundo inteiro vai estar acontecendo, mas nós não estaremos aqui para ver essas coisas. Sabe por quê? Deixa eu mostrar para você. Aqui no capítulo 3 de Apocalipse, na última igreja chamada Laodiceia, o Senhor dá uma advertência para o pastor daquela igreja. Nessa advertência, o Senhor Jesus diz: você diz, eu sou rico, não tenho falta de nada, mas eu te digo, tu és pobre, cego, miserável e nu. Aconselho-te que de mim compra colírio para que vejas, vestes brancas para que te vistas, porque senão eu vou tirar o teu castiçal do lugar. Arrepende-te, arrepende-te. Jesus ainda está dando uma oportunidade para essa igreja atual, amados. A igreja de Laodiceia foi a última igreja antes do final, que João foi chamado. No capítulo 4 começa assim: e a voz que falava comigo disse: sobe aqui, que eu vou te mostrar as coisas que depois destas vão acontecer. A última igreja era Laodiceia. Laodiceia, o povo no comando. Hoje em dia os pastores estão reféns do povo. Pastor, nós queremos cantor tal, nós queremos shows da igreja, queremos aquelas luzes, nós queremos câmara de ação, fumacinha no púlpito, porque nós queremos cantar e fazer shows na igreja. E os pastores têm que obedecer, porque senão perde os crentes. Ou aqueles crentes, os jovens, vão para outra igreja que tem mais entretenimento, tem mais dança, mais música, mais show, né? É para o Senhor, pastor, é para o Senhor. Amados, é interessante que a gente precisa copiar o mundo para oferecer ao Senhor. Será que Deus teve que copiar o Egito para José governar? Deus teve que copiar as coisas da Babilônia para Daniel governar a Babilônia? Não, ao contrário. Daniel é que impôs o jeito dele. Sadraque, Mesaque e Abednego desafiaram o Nabucodonosor e disseram: rei, o Deus que nós servimos, se Ele quiser, Ele pode nos livrar das tuas mãos e da fornalha. Mas se Ele não fizer, olha só, se Ele não fizer, nós não nos dobraremos diante da tua imagem
rei. Só nos dobramos diante dele, porque ele é o único Deus. Aleluia. A Bíblia diz que houve uma ira muito grande de Nabucodonosor. Ele ficou irado, ficou vermelho de raiva, levantou e ficou bravo demais. E mandou que amarrassem aqueles 3 jovens com cordas bem fortes. Pegou os soldados mais fortes do exército dele. Mandou aquecer 7 vezes mais a fornalha, que as chamas saíram para fora da boca da fornalha. Os soldados que foram lançar os 3 jovens morreram na boca da fornalha, tanto calor que estava. E quando Nabucodonosor pensou que agora estava vingado aquela ofensa, aquela ousadia daqueles 3 jovens de desafiar ele levanta assustado, olha para dentro da fornalha e fala para os seus homens que estavam do seu lado, seus oficiais: não foram 3 que nós jogamos? Sim, 3. Eu vejo 4. Eu vejo 4 andando no meio do fogo, e um deles parece com o Filho de Deus. Aleluia. Aí Nabucodonosor não aguentou. Sadraque, Mesaque e Abednego, sai da fornalha. Eles saíram, os 3 jovens. Muitas vezes você é desafiado e você pensa: Deus não vai permitir que isso, eu não vou aguentar um negócio desse. Creia numa coisa: Deus pode não te livrar da fornalha, mas Deus vai estar com você lá nela. Lá estavam os 3. Eles saem. Nabucodonosor olha, nem cheiro de fumaça tinha. A roupa perfeita. Ele falou assim: não há Deus igual ao Deus de vocês. Porque antes ele tinha dito: qual é o Deus que pode livrar vocês da minha mão? Ele falou: o Deus que servimos. E Deus honrou a palavra daqueles jovens e a fé deles. Eles saíram e o rei falou: eu faço um edito em todo o reino onde eu sou o rei, o Senhor, que qualquer pessoa que disser uma palavra contra o rei de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, porque não há um Deus que possa livrar como o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Aleluia! Deus está procurando jovens que estejam dispostos a esses desafios para honrar o nome dele diante dessa geração perdida e perversa e idólatra. Quem é o jovem que Deus pode contar aqui? Qual de vocês gostaria de dizer: pastor, eis-me aqui? Talvez você fique preocupado: ai meu Deus, e agora? O que será que vai acontecer comigo? Ou se você crê em Deus, pode ficar tranquilo que só vai acontecer o que Deus permitir. Mas o nome dele será honrado. Porque veja que os 3 jovens, eles não obrigaram Deus, não disseram: Deus vai, eu determino que Deus vai nos tirar da fornalha. Não, eles falaram assim: nós não vamos adorar, porque o Deus que nós servimos pode nos livrar da tua mão, rei, e da fornalha. Mas se ele não fizer, nós vamos torrar ali. Mas nós não vamos adorar a sua imagem. Não vamos nos prostrar diante dela. Sabe, jovem, um recado para você: não se dobre diante disso que está aí o mundo oferecendo. Não se dobre diante desses deuses do mundo que estão oferecendo a vocês tantos privilégios, tanto prazer, tanta felicidade passageira, mas oferecem liberdade, que parece liberdade, mas na verdade é a escravidão que mais agrada. Essa é a carta que um jovem deixou. Ele se afastou da igreja e foi gozar o mundo. E um dia ele tirou a sua própria vida. E ele deixou um bilhete dizendo que ele tinha a esperança
de que ele via os jovens do mundo ser felizes, dizendo que se divertiram, alegres, saindo com quem ele quisesse, fazendo o que quisessem, que aquilo que era a vida, porque a vida na igreja para ele era uma vida tão recatada, tão cheia de controle, tão cheia de regras, que não tirava a liberdade dele. Ele não podia fazer nada, não podia sair com qualquer menino, não podia fazer tudo que os outros jovens fazem. Ele foi para o mundo fazer porque ele achou isso a liberdade. Não, no bilhete do suicídio ele disse: eu criei que eu ia encontrar a liberdade, mas quando eu cheguei lá fora eu percebi que eu fiquei escravo da minha liberdade, porque agora eu fumava, não queria fumar, mas tinha que fumar, eu bebia, não queria beber, mas eu tinha que beber, eu era controlado e fiquei com uma sensação tão forte do domínio em mim, nas drogas e do vício, que eu não conseguia controlar meus impulsos sexuais, e eu vivia também doente por causa disso. E eu percebi que a minha vida não tinha mais sentido, porque tudo aquilo que eu achei que era liberdade, na verdade foi a escravidão que eu mais achava que era boa para mim. Me tornei escravo das drogas, escravo do sexo, escravo dos vícios, e eu não vi saída a não ser tirar minha própria vida. Infelizmente ele não voltou para Jesus. Graças a Deus que tem muitos que têm essa oportunidade de voltarem para o Senhor, mas alguns não. Eles saem e não acham mais o caminho de volta. Mas se você está dando a palavra de Deus para os seus filhos, se você está trazendo eles como estão agora lá, recebendo a palavra de Deus, amados, parabéns para vocês, pais. Por quê? Porque eles podem ser um pouco rebeldes, eles podem crescer e ficar rebeldes, pode até um dia querer sair da igreja, não querer mais, mas a semente está lá. A semente está lá. Um dia, essa semente vai brotar. Não importa onde eles estejam, na perdição, no vício, nas drogas, na prostituição, não importa. Não importa, eu sei disso, eu sei disso, eu sei disso. Não importa onde o inimigo os leve. Não importa se o diabo os lance lá no fundo do poço, onde não há mais nada que reste de dignidade. Não importa se estejam cheios de doenças malignas. Não importa se estejam apodrecendo na sua carne. Vai chegar um ponto que essa palavra poderosa vai brotar. Aleluia! E o sangue de Jesus tem poder para limpar todos os pecados. E em nome de Jesus os demônios são expulsos. E pelo nome de Jesus as doenças são curadas. E eles voltam restaurados para a casa do Senhor e glorificar o nome de Deus. E ser uma pedra de tropeço para a obra do inimigo. Porque eles vão testemunhar os milagres que Deus fez na vida deles. Por isso que o salmista diz: calai-vos diante de mim, ilhas, povos, renovai as forças e chegai-vos, e então falai. Chegamos juntos. Por quê? Porque ele disse: porque eu te tomei desde os confins da terra e te chamei dentre os seus mais excelentes, e te disse: tu és o meu servo. Eu te escolhi e não te rejeitei. Aleluia. Eu te escolhi e não te rejeitei. Muitas vezes a gente se sente rejeitado por Deus. A gente se sente abandonado por Deus. Mas é a gente que sente, porque Deus não sente. Deus não desampara. Deus não abandona. Ele pode não estar sendo sentido.